Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Ilumina Aí. O Ilumina Aí é um podcast que faz parte do Movimento Ilumina, então a gente tem trazido aí uma série de temas nos nossos episódios que conversam diretamente com todas nós mulheres, né? E lembrando que o Movimento Ilumina é um espaço de aprendizado, de troca de experiências, de escuta, de acolhimento e de reconstrução para todas nós, né, que em algum momento da vida nos deparamos com situações aí que fogem ao nosso controle, que nos deixam muitas vezes quebradas, cansadas, desconectadas de nós mesmas. Então, o Movimento Ilumina é um movimento que vem para todas nós nos unirmos e juntarmos aí o pedacinho de cada uma e nos reconstruindo juntas. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito íntimo, que mexe profundamente com todas nós, né? Que é como cuidar do nosso corpo e do nosso espírito em tempos de dor. Principalmente e especialmente quando a gente passa aí por uma situação de separação, de rompimento, até mesmo de luto, do fim de algum ciclo aí, alguns ciclos que se encerram na nossa vida, e essa dor, ela vem tão latente, tão forte. E como é que a gente cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito nesses momentos, né? E como sempre, eu tenho aqui comigo a minha amiga, que não é só minha amiga, é minha sócia, e muito mais que isso, né? Ela é uma inspiração para mim, ela me inspira profundamente, principalmente pela forma como ela cuida do corpo, como ela habita o corpo, né? Como ela lida com todas as questões da vida, com questões de espiritualidade. Então, a Cris, ela me inspira de diversas formas, de muitas formas, e ela é um exemplo de mulher, de mãe, de esposa, e ela vai falar com a gente hoje sobre yoga. A Cris, para quem não sabe, ela é instrutora de yoga, então ela tem formação aí super avançada em yoga, e há muitos anos ela vem trabalhando com isso, vivendo isso no dia a dia dela. Ela vai falar para a gente do yoga como uma prática de equilíbrio, espiritualidade e, acima de tudo, de reencontro consigo mesma. Cris, bom dia, é um prazer, sempre é um prazer dividir aqui esse meet, essa conversa, essa gravação contigo, e eu sou muito feliz de te ter na minha vida, no Ilumina, nesse movimento que leva esperança e acolhimento aí para tantas mulheres. Bom dia, Thay, que linda, gratidão por essa apresentação tão bonita, tão calorosa, é recíproco. Eu sou Cristina Cavallo, como sempre, estou aqui com minha sócia, minha amiga, Tayane Amaral, mais um episódio aqui para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, ou assistindo a gente pelo YouTube, ou vendo aí um corte em alguma rede social que a gente está presente. Muito bom estar aqui com vocês novamente e mais ainda para falar de um assunto que para mim é muito importante, é quase que inseparável da minha própria vida, que é essa caminhada do yoga, né? O yoga é um caminho mesmo, ele não tem uma pretensão de ser o destino, porque ele é tão amplo, ele é tão cheio de possibilidades e a nossa vida também ela é tão cheia de facetas, que o yoga é o nosso caminho, é por onde a gente escolhe caminhar, né, para objetivar chegar aonde for bom para a gente, onde a gente está construindo uma visão de futuro que a gente está construindo, que é benéfica, que é positiva. Então, o yoga é um caminho que possibilita esse chegar, esse futuro. Então, essa já é uma pista para a gente começar a olhar para essa prática de uma outra maneira, não apenas como uma prática física, ou não apenas como uma prática de meditação, de respiração, porque ele é, sim, tudo isso, mas de uma maneira muito integrada, e tem que ser assim, a nossa própria vida, né? Com muito amor também, com acolhimento, considerando os momentos que a gente está vivendo, sem negar nada, sem abafar nada, né? Acolhendo tudo, mas sempre caminhando, sempre no caminho. E é isso. Vamos lá, então, gente. Super legal, Cris. Então, para a gente começar,
Cris, conta pra gente um pouco da sua história com yoga. Então, como que essa prática entrou na tua vida? E o que te fez seguir esse caminho de forma tão profunda, que eu observo tanto que tu vive isso como a essência, com muita profundidade, né? Conta pra gente essa trajetória até se tornar uma instrutora dessa prática, dessa espiritualidade, né? Que o yoga não é só uma prática física, é espiritual também. Conta um pouquinho pra gente. Conto. O yoga chegou à minha vida ainda na minha adolescência, né? 14 anos mais ou menos eu tinha, quando meu pai me deu um livro sobre o yoga, né? O livro é O que é o Yoga? O que é yoga? Um livrinho pequeno. Meu pai não era um grande praticante de yoga, mas era um homem muito interessado, um leitor muito voraz e que se interessava por muitos assuntos. Eu aprendi muito com ele, né? Ele foi responsável por despertar muitos saberes, muitos gostos, muitos interesses que eu tenho até hoje. E ele me deu esse livro, um livrinho antigo, e eu devorei o livro, li, achei aquilo incrível, mas era um livro de um autor que eu já não me lembro mais, mas um autor certamente ocidental, que pegava o yoga muito por uma prática física, pensando nos benefícios para o corpo. Eu guardei aquela informação, o yoga entrou ali na minha cabeça e ficou guardadinho ali por um tempo. Buscava algumas práticas, eu depois fui buscando, fazia sozinha, fazia com livros, mas não tinha ainda um mestre, não tinha um caminho, não tinha uma escola, não tinha nada, eu fazia por minha conta e risco. E aí a vida aconteceu, estudando, me formei, fiz mestrado, viajei, morei fora, tive minha filha, e aí ficou com pouco espaço, né, para buscar esse caminho. E depois, só depois eu entendi por quê também, até que em 2008 eu consegui praticar num espaço maravilhoso com uma mestra muito querida que se tornou minha amiga até hoje, a Nardan, e que me ensinou os primeiros passos de yoga. É muito importante ter alguém para te mostrar esse caminho, né? Ele não é um caminho que você comece a caminhar só. E aí foi muito legal esse início com alguém tão amoroso, com alguém que já tinha também sua caminhada no yoga. Eu comecei a praticar ali e fui praticando, e desde o início ela me dava fazia umas provocações. Ela dizia assim: vai ser professora, você vai ser muito bom, seria uma coisa boa, você tem jeito para isso, né? Ela me dizia. Mas aí também a vida com um filho pequeno e tal, não encontrava muito espaço para esse outro estudo, né? Já estudava outras coisas, trabalhava. Mas sempre fiquei também com essa ideia: vou fazer a formação e vou dar aula. Continuei praticando, continuei estudando, sempre li muito sobre yoga também. E aí, até que depois, alguns anos depois, já 10 anos, mais de 10 anos depois, eu fui fazer a formação. E fiz a minha formação na ABPY, que é a Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, aqui no Rio de Janeiro. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque quando a gente chega lá para essa formação, é de praxe que todo mundo já tem a prática, né? Inclusive, é um critério que você já tenha pelo menos um ano de prática. Até aí tudo bem, eu já até tinha bem mais que isso, mas a primeira percepção que eu tive quando eu comecei a estudar, de fato, foi o seguinte: eu não sei nada, tudo que eu sei é nada. Eu me vi, e eu tive essa visão mesmo dentro de mim, eu me vi perante um oceano em que eu só conseguia molhar o dedinho do pé. Porque eu vi, de repente eu vislumbrei o que era o yoga, aquele universo que até então eu não tinha tanta dimensão, né? E aí eu fiz essa formação, já comecei também a dar algumas aulas, fazia vivências, me convidavam quando tinha algum evento, vem dar uma prática e tal, eu fazia. Na verdade, no Brasil, a formação ela não é uma exigência para que você dê aula, mas eu sempre fui meio nerd, eu gosto de estudar, eu gosto de me formar, eu gosto de ter o diplominha, né? Eu quis estudar, até porque acho que é um ofício de muita responsabilidade, então eu queria ter um preparo para isso. Então, concluí essa formação, que foi maravilhosa, foi muito boa, foi muito importante, e continuei dando aula.
Durante a pandemia, experimentei uma forma de dar aula online por conta, né, das contingências. Tinha um pouco de resistência, mas essa resistência se dissolveu porque fez todo sentido. Hoje eu tenho alunas em lugares diferentes do Brasil que fazem aula online comigo, então isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. A aula presencial tem seu valor enorme, tem coisas que realmente só o presencial te proporciona, mas a aula online dá conta daquilo que a gente precisa do yoga, né? E hoje são tantas ferramentas de comunicação que a gente tem disponíveis, o tempo que a gente vive hoje, o momento que a gente vive, ajuda muito nesse sentido, né? De trocas, de você estar presente ali, mesmo que virtual, mas sincronamente, ao mesmo tempo com a pessoa ao vivo. Então, essa é a minha caminhada, e eu posso dizer, então, desde 2008 eu estou, né, nesse caminho. Antes eu ouvi falar, vi algumas placas de sinalização, mas em 2008 eu dei esse passo e desde então venho caminhando. A minha linhagem, a minha tradição é do Hatha Yoga. Esse é o sistema que eu sigo. O yoga tem diferentes linhas, né? Ashtanga, Raja Yoga, e eu sigo Hatha Yoga, sigo estudando, praticando e transmitindo Hatha Yoga. Nossa, quanta coisa, hein, Cris? É uma história desde muito nova, né? Através do teu pai, tu entrou aí nesse universo de espiritualidade, prática física. E falando nisso, a gente percebe, Cris, eu, pelo menos, também pensava dessa forma antes de fazer as aulas contigo, né? Que yoga é só alongamento ou uma atividade física de fortalecimento ou mobilidade, mas quem mergulha de verdade percebe que é muito mais do que isso, né? Como que você explicaria, Cris, para a gente o que é o yoga de forma simples, mas que transmita essa profundidade, principalmente quando a gente fala de espiritualidade, que o yoga traz para a gente? Uhum. Eu acho que pensar sobre isso hoje em dia é muito importante, porque a profusão das redes sociais, o yoga, ele, quando chega ao Ocidente, vamos dizer assim, né, ele lá para os anos 50, 60, os mestres que vêm, principalmente para os Estados Unidos, as pessoas que viajam para a Índia, descobrem yoga, começam a praticar no Ocidente, é muito normal que a visão ocidental enfoque naquilo que é mais compreensível e que é mais palatável. Espiritualidade é algo que até hoje a gente ainda confunde um pouco com religião, por exemplo, né? Então, tem pessoas que têm resistência ao yoga por achar que isso vai inferir ali em algum aspecto religioso e que isso não é desejável, quando, na verdade, o caminho do yoga ele trabalha o ser humano, né, de forma integral. E isso é uma coisa que a gente trouxe também desse universo para o movimento Ilumina, é um ponto de diálogo, que são 4 pilares. No yoga a gente fala de 4 corpos, né, ou 4 estados. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo mental, um corpo emocional e um corpo espiritual. Independente do seu caminho religioso, você tem um corpo espiritual que precisa ser alimentado. E ele não é alimentado de fora para dentro, através dos seus princípios religiosos. Ele é alimentado de dentro para fora. É você quem cuida dele para que ele possa se manifestar num caminho religioso específico ou não. Eu, por exemplo, hoje em dia não considero que eu tenha uma religião, não sou praticante de nenhuma religião, mas tenho minha espiritualidade muito bem alimentada, vamos dizer assim, é um aspecto muito importante da minha vida, e eu considero que isso seja fundamental para uma existência feliz e saudável, que a gente não negligencie nenhum desses corpos, nenhum desses pilares, como a gente está tratando no Movimento Ilumina. E o yoga é justamente isso. O próprio nome, a própria palavra yoga, ela deriva de um verbo em sânscrito que é yug, que é unir. Então, o yoga é comumente entendido como união, né? Num sentido mais simples, a gente fala de união corpo-mente.
Mas, na verdade, é uma união mais ampla, porque trabalha a integralidade do ser. Então, o yoga trabalha, sim, o seu corpo físico, de fato, embora ele não seja apenas um alongamento, apenas uma prática física, ele é também esse trabalho no corpo. Ele é uma prática que trabalha o nosso corpo mental, através da meditação, através de um estado de presença, através de uma condição da mente que está atenta, porém tranquila. Ele trabalha o nosso corpo emocional, na medida em que ele vai equalizar nossas emoções, controlar a ansiedade, nos ensinar a lidar com aquilo que está do lado de fora, sem que isso perturbe a nossa paz. Ah, mas você está em paz o tempo todo, está tranquilo o tempo todo? Claro que não, ninguém está o tempo todo assim. Mas é um estado que você intenciona e que você trabalha para que seja dessa maneira. Então, hoje, para algo me fazer perder a cabeça completamente, é muito mais difícil do que alguns anos atrás, quando eu não tinha essa prática tão incorporada na minha vida. É claro que eu me irrito, é claro que eu me estresso, às vezes até com coisas pequenas, mas esse estado não perdura. Eu consigo voltar ao meu eixo com mais facilidade e o yoga é fundamental para isso. E o nosso corpo é espiritual, então o yoga também vai agir nessa espiritualidade na medida em que eu estando estável, eu estando conectada, eu estando nesse caminho da prática, eu me conecto ao divino, eu me conecto ao meu eu superior. E aí, com isso, eu estou trabalhando a minha espiritualidade, seja para canalizar através de uma religião ou não, apenas para que a minha espiritualidade esteja sólida, esteja firme, que eu esteja em contato com esse divino. Muitas vezes a gente vive uma vida tão no automático que você se torna apartado do divino. Mas o divino, ele faz parte de você, também não é algo externo, ele está dentro de nós. Eu entendo o yoga como esse próprio princípio de religar, que é a ideia de religião. Ele nos reconecta à nossa essência, ele vai nos colocar olhando para dentro, ele trabalha o nosso autoconhecimento em todos os sentidos, ganho da consciência sobre o seu próprio corpo, sobre o seu ser, sobre o seu ego, quem é você, o que você está fazendo nesse mundo, o que você quer fazer, como são seus sentimentos e como lidar com eles, porque eles estão aí o tempo todo, como lidar com a sua mente, que é única, e como tornar essa mente uma aliada e não uma inimiga, como lidar com a sua própria espiritualidade, qual o seu caminho espiritual, como você manifesta a sua espiritualidade, como você se conecta ao divino, independente de como outras pessoas estejam fazendo. Então, ele é um caminho de cada um, e ele é um caminho para dentro. Esse para mim, é o ponto principal do yoga e que talvez torne também essa sabedoria não tão compreendida, porque acaba sendo muito amplo, né? Quando você olha assim, nossa, mas é tudo isso, isso é tudo, né? Isso é tudo, mas a vida é tudo. As coisas são separadas, né? Então a gente começa a olhar para isso e se perceber também como um ser que é integral e que não adianta eu cuidar só do meu corpo físico se a minha mente está uma bagunça, se as minhas emoções estão completamente alucinadas, se eu não tenho conexão alguma com a minha espiritualidade. No meu entendimento, não me adianta, porque eu estou olhando só para um aspecto e os outros estão desequilibrados. No yoga, a gente aprende esse equilíbrio, como trabalhar de forma integral, um passo de cada vez, dentro do possível, né? E isso também exclui, por exemplo, uma preocupação exagerada com as posturas físicas, com os asanas, que também é uma coisa que vem muito, né, da visão do yoga no Ocidente, onde ele é quase competitivo. O que você consegue fazer? Você consegue colocar o pé na cabeça? Esse não é o ponto. Como é que está esse pé na cabeça? Como é que está essa cabeça que está no pé, né? Como está esse coração? Como está esse espírito? Isso é muito mais importante. Então, o pé na cabeça é um detalhe, é um caminho do corpo, mas existem outros aspectos aí que são muito mais necessários de atenção nesse momento. Super legal, Cris, isso que tu comentou agora sobre a habilidade de fazer os movimentos, né? Que quando a gente vê na internet, ou em filmes, ou na TV, de modo geral, quando a gente pensa em yoga, a gente pensa, nossa, nunca vou conseguir fazer um negócio desse.
E normalmente são paisagens paradisíacas, na frente de uma praia, ou de um lago, ou um lugar super chique, e a gente fica pensando yoga como uma prática que está muito longe da nossa realidade, né? A gente não pensa que, levanta no nosso próprio quarto, encontra um espaço, até mesmo perto da cama, e pratica. A gente pensa sempre yoga ao ar livre, ali na frente de uma paisagem super linda e tudo, que às vezes a gente acaba trazendo essas imagens, né, na nossa mente, e principalmente das posturas, né, como a Cris falou. Como é que está a nossa mobilidade? Eu não consigo fazer isso, mas isso me impede de começar a prática, porque não é só uma prática física, né? E a outra pergunta que eu quero trazer para a Cris, ela já respondeu quase tudo nessa fala dela, que foi incrível, né? Então, vocês veem agora o que eu admiro tanto essa mulher. Então, a gente no Movimento Ilumina, a gente acredita muito que o corpo é um lugar sagrado. A gente entende e enxerga o corpo como um lugar sagrado, né? E, Cris, como que o yoga, ele ajuda a cultivar essa consciência corporal? Como que o yoga, durante as práticas e as vivências e as meditações, tudo que envolve o yoga, ele nos ajuda, ao mesmo tempo, ter essa consciência corporal e também ter autoconhecimento, autocuidado e cultivar a espiritualidade, como tu bem pontuou na resposta anterior. Sim. Então, muito bom esse ponto, e aí eu acho que completa com aquela conversa anterior. Vamos lá. Especificamente dentro dessa tradição do Hatha Yoga, né? Hatha Yoga vem de uma linhagem tântrica, dentro do universo dos Vedas, que são as escrituras sagradas indianas. Você tem ali alguns caminhos, um deles é o Tantra. Em geral, a gente associa o Tantra à sexualidade, por conta do Kama Sutra e do sexo tântrico. Não é uma inverdade, de fato, esse conhecimento existe, e ele é um conhecimento sagrado, quando a gente também passa a entender a sexualidade como um aspecto sagrado da nossa existência. Mas o Tantra não é só isso, o Tantra é muito mais que isso, ele é um caminho de sabedoria a partir do corpo. Então, o Hatha Yoga ele vai acessar aspectos mais sutis, como as emoções e a mente, a espiritualidade, através do nosso corpo. Porque, veja, nós estamos aqui, pelo menos essa é a minha crença pessoal, claro que cada um tem aí suas próprias ideias sobre isso, mas dentro da minha percepção, eu sou um espírito imortal e que transito atualmente nessa experiência dentro desse corpo, vivendo essa vida como Cristina. Mas isso não é quem eu sou, isso é algo que eu estou experienciando no momento. Vivendo no planeta Terra, no plano físico, é muito maravilhoso quando a gente se dá conta que a gente tem esse corpo para experimentar a vida, né? Então, nós temos os sentidos, temos visão, temos tato, temos audição, temos paladar, olfato, temos essa inteligência sinestésica do nosso corpo, que é a nossa capacidade de perceber o ritmo, de caminhar, de dançar, de pular, de correr, de abraçar alguém. Tudo isso são experiências que o corpo nos proporciona. O Hatha Yoga ele começa pelo corpo, então a gente vai ganhando nossa consciência a partir do corpo. Isso é mais fácil para a gente, porque é um paradigma ao qual a gente está um pouco mais conectado, né? Quando a gente pergunta quem eu sou, você se identifica por aquele corpo, qual rosto você tem, que corpo você tem, como é seu cabelo, qual o som da sua voz. É mais difícil a gente desapegar dessa ideia e pensar, eu sou um espírito imortal sem nome. Isso aí, cada um tem sua própria concepção. Hoje nós vivemos essa experiência corpórea, então o corpo é fundamental. E é o corpo que nos permite viver com saúde ou não. Então, como nós cuidamos do nosso corpo, como está a nossa alimentação, nós amamos o nosso corpo, nós conhecemos o nosso corpo, você conhece suas limitações, suas potencialidades, sua forma física, seu peso mais adequado, você conhece tudo isso? Isso é uma forma de amar também, conhecer. E o yoga nos proporciona isso através da prática física.
Então, na medida em que eu pratico, dentro daquilo que é possível para mim, não me espelhando no modelo ideal, né? Como a Thay falou, tem muito isso, tem muita romantização também no yoga. É como aquela ideia de que só dá para você ser espiritualizado se você meditar no alto das montanhas, isolado da realidade. Se fosse assim, ninguém conseguiria praticamente, porque a nossa vida é aqui. A gente está no agora, a gente está, às vezes, no meio da cidade, num caos, no meio da casa, com gato, cachorro, periquito, filho, tudo ao mesmo tempo, né? O vizinho fazendo obra, a buzina. E aí, como que você faz nesse mundo para você se espiritualizar? É mais desafiador? Um pouco, porque você tem mais distrações, mas o caminho é o mesmo. Assim como os sadhus, os sábios indianos, sobem as montanhas para se isolar, como uma prática, né? Como a sadhana, ele se propõe a fazer aquilo, ele está buscando a mesma coisa que eu estou buscando aqui no Brasil, que é me conhecer. A diferença é que talvez eu não esteja num ambiente tão favorável, eu estou num ambiente um pouco mais desafiador. Mas o yoga ensina a gente a silenciar a mente, a escolher o que a gente vai ouvir, a escolher até o que a gente vai enxergar, embora a gente possa estar vendo um monte de coisa, mas o que a gente realmente enxerga ali? Ensina a gente a sentir, a selecionar as emoções, a entender o que é seu e o que não é, quando a gente consegue silenciar nossa mente. Então, a prática física ela é fundamental, ela é a porta de entrada para todo esse universo. E tem um outro ponto que é a importância da respiração no yoga, que também é um aspecto muito relacionado ao físico, porque eu preciso de toda essa estrutura física para respirar, mas que conecta o físico ao emocional e ao mental. A respiração ela modula o seu estado. Então, a partir do momento em que eu ganho consciência sobre a minha respiração, que eu ganho controle sobre a minha respiração, que eu conheço o meu ato de respirar, a minha potência respiratória, eu também consigo gradativamente equilibrar a minha mente, me tornar mais tranquilo, equilibrar minhas emoções a partir da respiração. Parece muito simples, e mas não é fácil, porque nós estamos acostumados aqui num outro modo. Da mesma maneira que a prática física, os asanas super elaborados, se a gente pensar num corpo indiano, ele foi forjado de uma outra maneira, dentro de uma outra cultura, onde o yoga já faz parte, é inerente na vida das pessoas. Então, as crianças já praticam, todo mundo pratica na rua, em qualquer lugar, em casa, na escola, é muito natural. Aquele corpo vai fazer movimentos, vai se colocar em posturas, em asanas, que para eles tem uma naturalidade, uma facilidade muito maior que para nós no Ocidente, que temos o corpo modulado de uma outra maneira, modelado, nosso próprio movimento corporal é diferente. Então, não há por que eu forçar o meu corpo a estar naquele mesmo ponto, naquela mesma maturidade de movimento, não. O importante aqui é eu conhecer o meu próprio corpo, saber que ele é único e trabalhar dentro das potencialidades e dos desafios, vamos dizer assim, desse corpo, que muitas das vezes nem são físicos, são travas mentais. Não consigo, não vou fazer, não tenho flexibilidade para isso. Por quê? A flexibilidade do corpo reflete a flexibilidade perante a vida. Se eu sou rígida na minha vida, meu corpo vai demonstrar rigidez. Então, uma coisa vai te levando a pensar e refletir sobre a outra, como um jogo de espelho dentro de você. Você vai se enxergando a partir desses aspectos. Não sei se eu falei muito, falei besteira, assim, falei confuso, mas eu sou muito apaixonada por esse tema, e aí as ideias vão vindo, vou falando, mas acho que talvez alguma coisa disso vocês consigam tirar em seu próprio proveito, né? Foi excelente, Cris. Excelente que a Cris já vai entrando no assunto da próxima pergunta que eu vou trazer, né? E aí vai tudo se conectando. Ô, Cris, você comentou sobre a vida real, sobre a gente estar numa casa com cachorro, gato, papagaio, curumins e vizinhos barulhentos e tudo, e a gente sabe que isso é a realidade, né? Essa é a nossa vida do dia a dia, né?
E pensando nessa vida corrida, ansiosa, acelerada do dia a dia, como é que tu enxerga o benefício ou o que o yoga ajuda nesses casos a equilibrar essas emoções do dia a dia, a equilibrar essa vida tão corrida, né? Esses tempos aí que estão tão acelerados e ansiosos, né? Esses tempos que nós vivemos hoje com tanto movimento acelerado. Como que o yoga ajuda a equilibrar essas emoções aí que a gente tem, que a gente vive no dia a dia? Sim, é interessante isso, pensar assim, porque me veio à mente aqui, conforme você ia falando, uma fala da minha professora, que eu considero minha mestra, que é uma jovem de 85 anos, e ela é muito irreverente, muito engraçada, e ela costumava dizer nas aulas que a gente precisa cultivar o egoísmo bom, o egoísmo positivo. Em geral, a gente pensa o egoísmo como um defeito, né? Como um problema. Ah, egoísta, só pensa nele. Mas tudo na vida tem dois lados. Eu acho que os extremos é que definem. Se eu for egoísta demais, ao ponto de não me preocupar com mais nada, com mais ninguém, não é uma coisa boa. Mas se eu for minimamente egoísta e pensar primeiro em mim, esse é um caminho que me ajuda, até mesmo dentro do caminho do yoga, que é de se conhecer. Então, pode estar tudo um caos. Claro que vai haver aquele dia em que você é levada pelo turbilhão do caos, que você não consegue se concentrar. Eu acho que até o mais sábio e iluminado dos seres tem dias que não consegue simplesmente sentar e meditar como se nada estivesse acontecendo, porque ele está no turbilhão da vida. Isso é absolutamente normal. E compreender isso também faz parte do processo. Quando você acolhe e entende que nem sempre você vai estar super bem, nem sempre você vai estar super tranquilo, super de bem com a vida, super positivo, e está tudo bem. Mas você está pensando em você antes de qualquer coisa? Por que que o barulho da obra do vizinho está te estressando tanto? O barulho pode ser realmente irritante, mas com certeza há um outro ponto aí por trás para você estar naquele estado em que tudo vai te irritar. Que existem outras saídas. Você pode sair um pouco, dar uma volta, voltar num outro estado, você pode fechar a casa, botar um fone de ouvido, trabalhar, fazer suas coisas, tudo bem. Você vai amenizando e contornando aquela situação, e a facilidade com a qual você faz isso, ela é diretamente proporcional ao seu estado interno de autoconhecimento, de autocontrole, de capacidade de estar tão conectado em você que talvez aquele barulho fique cada vez mais distante. Estou dando um exemplo. É claro que isso não vai acontecer o tempo todo, tem dias que realmente se torna insuportável, porque você já está com outras questões e tudo, mas, no geral, o caminho do yoga é pensar primeiro em você, em quem é você, em como você está naquele momento, identificar suas emoções. Quando a gente identifica as emoções, fica mais fácil lidar. Por que eu estou sentindo tanta raiva hoje? E está tudo bem sentir raiva, faz parte do processo, faz parte de ser humano. Mas por que essa raiva? Como é que eu posso identificar e aí como é que eu posso lidar com isso? Ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateada, eu estou aborrecida. Tem uma razão concreta? Não, não tem. Vamos tentar entender? Para um pouco, medita, se escuta, se pergunta. E o corpo vai respondendo. Estou sentindo uma dor física, um sintoma físico. Em geral, o teu corpo também está te dizendo muita coisa através disso. Então, essa capacidade de se enxergar, se ouvir, se conhecer, se amar, esse é um bom egoísmo. É pensar primeiro em você. E, a partir disso, toda a sua vida vai sendo estruturada nessa perspectiva, partindo de você, e não o contrário. Não é o que o outro quer e aí eu atendo. Não necessariamente. Tem momentos na vida que você tem um filho pequeno, por exemplo, ele manda, né? A criança está chorando, a criança está com fome, você simplesmente tem que atender. Mas, no geral da sua vida, você consegue conduzir a partir de você. Isso é tomar as suas próprias rédeas. E yoga também ensina isso. Primeiro você. Uma prática, mais ou menos, hoje, né, a gente faz uma aula de 1 hora. O que é 1 hora da sua vida? Quase nada.
Você consegue fazer 1 hora de prática só por você, só para você, sem pensar que depois você tem que ir no mercado porque acabou o arroz, que você tem que levar a criança na escola, que o cachorro precisa tomar banho, que tudo isso vai estar lá te esperando assim que você terminar. Então, estar recolhida em você, naquela prática que tem um tempo de 1 hora, ou na sua prática diária. Ah, não consigo meditar todo dia, meia hora. Medita 1 minuto, 5 minutos. Tira 1 minuto do seu dia para estar ali com você, para se alongar, para sentir o que seu corpo pede. Não faço aula de yoga, não conheço ninguém, não tenho. Escuta o seu corpo, sente o corpo. Em geral, a gente esquece que tem ombro, cotovelo, joelho. A gente só usa, mas leva a consciência, passa a sua consciência pelo corpo, se alonga, se espreguiça quando acorda, quando levanta, desperta o seu corpo, sente o corpo que você habita. E com isso começa a sentir também as suas emoções, começa a identificar. Geralmente, quando é emoção ruim, a gente foge, a gente não quer muito contato com ela. Mas aí a gente nunca consegue conhecer e entender. E, em geral, ela traz muita informação boa. E quando o sentimento é bom, a emoção é boa, aí sim a gente quer viver. Mas a gente sabe que aquilo também vai acabar, porque é um ciclo. Então, lidar com essas flutuações é o que o yoga nos ensina, né? Tem um sábio chamado Patanjali, né, que escreveu um dos livros mais antigos sobre yoga, e a definição que ele dá é que yoga ele acalma as flutuações da mente. A nossa mente, em geral, ela está totalmente alucinada, né? A gente tem 70, 80 mil pensamentos por dia, a maioria deles negativo, que a gente está com aquela ansiedade, vai dar errado, o que vai acontecer, mas e se isso quebrar, mas e se o dinheiro não der para pagar a conta? Em geral, a gente tem um pensamento negativo. O yoga atua nesse equilíbrio, ele vai acalmar essas flutuações, ele vai silenciar a sua mente. Não é que você não vai pensar em nada, mas você vai conseguir um distanciamento saudável dos seus pensamentos, para que eles não venham te atropelando, te fazendo sentir uma coisa terrível, e aí o dia todo vai degringolando, daqui a pouco você está com uma dor de cabeça, aí lascou tudo, né? Por isso que o trabalho é integral. Então, mais uma vez, não sei se eu respondi ou se eu saí completamente do assunto, mas eu peguei esse atalho e só fui. Ô, Cris, pertinho dessa última frase que tu comentou, tu falou sobre o silêncio, né? Uhum. Sobre o silenciar a nossa mente, né? E tem algo muito bonito no yoga que eu admiro muito e que eu procuro viver muito, que é essa espiritualidade silenciosa. Essa coisa que a gente só consegue sentir, né? Que não é sobre religião, como tu falou, não se trata de uma religião. É sobre presença, é sobre uma conexão com algo muito maior, né? E fala para a gente rapidinho como que o yoga ele te conecta com o sagrado, com essa espiritualidade. Como é que esse silêncio, como que essa espiritualidade silenciosa te ajuda a se conectar com algo maior, né? Com essa presença maior que a gente sente. Uhum. Isso é um aspecto muito bonito mesmo, e ele é um pouco difícil de apreender. Primeiro porque quando a gente fala em silêncio, tanto o silêncio externo quanto o silêncio da nossa própria mente parece quase que impossível, né? Porque o mundo é muito barulhento, muito ruidoso, e a nossa mente, idem. Ela, em geral, ela é muito barulhenta, muito tagarela, ela está o tempo todo falando, e essa é uma queixa, inclusive, comum das pessoas que dizem que não conseguem meditar, porque a mente é muito agitada. Toda a mente é agitada, esse é o papel da mente. A gente vai conseguindo criar uma outra relação com ela, de transformá-la em aliada. Quando ela entende que você não está alimentando todos aqueles milhares de pensamentos, que você não está entrando na onda, ela vai também se acalmando e falando, opa, né, não é por aí. Então, essa pessoa, ela já ganhou um controle, ela consegue não se conectar a todos os pensamentos. Meditar não é de cara você se sentar e não pensar em nada. Isso é quase que impossível para a gente hoje no nosso modelo de vida. Quando você senta e fecha os olhos, aí é que a mente começa a gritar, porque você cessou todos os estímulos principais, né? Você cessou, por exemplo, o estímulo visual, que hoje é importantíssimo.
você não vai mais olhar o celular, você fechou o olho. Então, assim, a mente já começa a surtar ali. E agora, eu vou fazer o que aqui com esse olho fechado nesse escuro? Vou começar a falar para preencher esse espaço. Em geral, a gente foge do vazio, a gente foge do silêncio, a gente foge do nada. Mas as filosofias antigas, principalmente orientais, tanto a indiana quanto a chinesa, vão trabalhar na perspectiva de que o todo reside no nada. É no vazio que você pode vislumbrar Deus, vislumbrar o divino, vislumbrar o absoluto. O absoluto, ele mora no nada, nesse silêncio, nesse vazio. Então, buscar esse estado de silêncio, tanto externo quanto da sua mente, é um caminho para se conectar a esse divino, que não está lá fora, está dentro de você. Às vezes a gente ouve falar sobre intuição, aquela voz interior, qual é o meu propósito, essa coisa toda que, né, vira e mexe, o ser humano lança aí uns termos, mas que no fundo são sempre a mesma coisa, que é aquela pergunta que nunca quer calar: quem eu sou? Esse quem eu sou passa por essa ideia de estar em silêncio, de visitar esse nada e apenas ser. Se a sua mente está falando o tempo todo, se você está falando o tempo todo, aí quando você não está falando com alguém, você está no WhatsApp escrevendo, você está na rede social, você está trabalhando, como que esse divino vai se manifestar? Ele não tem espaço para isso. A meditação é um caminho, e não apenas a meditação paradinho, sentado, meditando, de olho fechado, mas numa prática de yoga, por exemplo, o tempo todo nós estamos trabalhando a mente meditativa. Estamos no asana, fazendo uma determinada postura, fazendo os ajustes, contrai ali, estende aqui, flexiona ali e tal, para que a mente fique focada ali, para que ela não divague. Então, o tempo todo é uma meditação. Você pode lavar a louça e meditar. Se fala muito sobre isso, quando a gente está falando do estado de presença, que é você estar no aqui e agora. E, em alguns momentos, principalmente ao acordar, antes de dormir, é tão bom você poder silenciar, você poder experimentar esse vazio, esse silêncio, e ouvir o que teu coração tem a te dizer. Nem sempre ele vai dizer alguma coisa, mas aquele breve instante de você apenas existir, apenas ser, sentir seu coração batendo, sentir sua respiração, se dar conta do ser que você é, de tudo que você viveu, mesmo que não seja literalmente pensar sobre isso, mas sentir, mais sentir do que pensar. A sua trajetória até aqui, o estado da vida que você está, tudo que você conquistou, tudo que você errou, tudo que você acertou, fez você ser esse ser único. Se isso não for maravilhoso, se não for uma coisa incrível, divina, o que é? Então, experimentar esse estado de presença, né? Se fala sobre isso no aqui e agora, no estado de presença, em mindfulness, atenção plena, que é justamente isso, é você se ancorar nesse momento. O yoga traz isso a partir da meditação, que é um dos 8 passos do yoga, né? O yoga é um sistema de 8 passos, onde a meditação é um deles, pranayama é outro, que é todo o conjunto de trabalhos de respiração, os asanas, que são as posturas físicas, os shatkarmas, que são as limpezas, e por aí vai, né? Outra hora a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Nesse ponto, onde você consegue silenciar, onde você consegue se colocar num estado meditativo, é onde você se encontra, é onde você encontra Deus dentro de você. Então, acho que por isso é tão importante. E lá, há 5, 6 mil anos atrás, ninguém sabe precisar, quando o yoga surge ou se manifesta no mundo físico, ele vem como uma prática meditativa e de autoconhecimento. O corpo vai sendo trazido depois, a prática física ela vem vindo depois, tanto que em alguns sistemas de yoga você nem tem asanas, você simplesmente senta e medita, e acabou. Aí a forma que você vai sentar varia um pouco, se cruza a perna, se bota essa para lá, essa para cá, tá tudo bem. O Hatha Yoga traz os asanas como um passo muito importante, porque você tem que trabalhar ali
todos os seus músculos, todas as suas articulações, todas as suas nadis, que são os canais energéticos que passam pelo seu corpo. Você tem que equilibrar e estimular cada um dos seus chakras, que são esses pontos de energia. A gente está acostumado a ver os chakras alinhados à coluna, aqueles 7 principais, mas nós temos muitos outros. E para mim esse é o caminho principal. É mais difícil para a gente se a gente pensar simplesmente em meditar. Então, quando o yoga vem como um sistema completo, que trabalha corpo, que trabalha meditação, que trabalha respiração, que trabalha também a sua conduta ética perante a vida e perante você mesmo, a coisa caminha de forma mais fluida. Então, a meditação está envolvida em tudo isso, e você não tem que lutar de forma muito exacerbada com a sua mente, de senta agora, você fica quieta, silencia que eu vou meditar. Isso vai num crescente, vai no fluxo, você vai também ganhando mais domínio sobre isso, que não é tão natural para a gente. Nós não somos ensinados dessa maneira. Nós não temos isso na escola, na infância. Não tem, não faz parte da nossa cultura. Então, quando a gente chega numa certa idade e começa a praticar yoga, não vai ser num passo de mágica que você se torna o maior meditante de todos. Isso vai sendo trabalhado junto com o físico, junto com a respiração. E aí você vai ganhando essa capacidade de se colocar em silêncio. Às vezes, no meio do dia. Às vezes, de repente, você está um pouco estressado, alguma coisa aconteceu e você consegue se recolher por 1 minuto que seja em você. E aí você entende por que o seu corpo é um templo. Porque você é maravilhoso. Você tem toda essa divindade presente, manifesta através da sua forma física, através das suas habilidades, dos seus dons, das suas ideias, da sua história de vida. Então, quando você consegue estar com você mesma, isso também é meditação, esse silêncio, né? Então, acho que é isso. Muito bom, Cris. E só relembrando o nosso tema inicial, né, que é como que a gente cuida do corpo, da alma, do nosso espírito em meio a uma situação de dor, né? E um tema central que a gente sempre trata no Movimento Ilumina, nos nossos encontros, no nosso livro, é a dor do divórcio, a dor de uma traição, a dor da separação, né, do rompimento ali, do encerramento de um ciclo. E a gente vai entrar agora mais nessa situação, nessa dor, né, Cris? E eu quero perguntar o seguinte: como que o yoga, Cris, ele pode sustentar emocionalmente e espiritualmente uma mulher que se encontra nesse momento de sofrimento, de dor, de uma traição, de uma separação, de um rompimento? Como que o yoga ele ajuda nesse equilíbrio, né? Nesse amparo emocional e espiritual? Tá. Eu acho que o yoga, ele vai nos apoiar em qualquer situação da vida, mas é claro que depende também de como você está conduzindo essa prática, de como o yoga está presente na sua vida desde quando, ou se você tem contato agora. Se eu, por exemplo, me encontro numa situação desesperadora, por qualquer razão, nunca pratiquei yoga, e aí eu chego ao yoga, eu chego com uma emergência, eu estou buscando uma solução, estou buscando uma resposta. Essa resposta existe? Ela existe, mas talvez eu não esteja pronta para receber, porque ela pode não me agradar, ela pode não ser tão imediata e tão, como é que eu posso dizer, conveniente como eu gostaria. Mas quem sou eu nesse momento que eu chego? Eu sou muito mais o meu ego ferido do que exatamente aquele ser divino que habita em mim e que a prática do yoga ajuda a florescer, ajuda a aflorar. Então, eu acho que o yoga, como um caminho de autoconhecimento, é fundamental, mas ele é o caminho. A pessoa precisa querer caminhar. Então, essa é a chave. É preciso querer caminhar. Eu estou disposta a tirar o meu foco do outro, que às vezes é o agente daquela dor, daquela ruptura, daquele trauma, daquele incômodo. Eu estou disposta a tirar o foco dele e trazer para mim.
Se a resposta for sim, então eu estou pronta para começar a caminhar, entendendo que é uma caminhada, em que eu vou dar um passo de cada vez, em que a cada dia eu vou me sentir mais forte, eu vou me amar mais, eu vou aprender a me admirar, me conhecer mais, eu vou trabalhar mais o meu corpo físico, e isso traz muito prazer, né? Quando a gente, qualquer trabalho físico bem feito, a gente sabe que a gente está trabalhando também dopamina, serotonina, que a gente está liberando ocitocina, então o nosso corpo passa a funcionar melhor, e aí, consequentemente, a nossa mente, o nosso emocional também. Eu vou estar, eu vou estar trabalhando a minha mente na meditação, eu vou estar trabalhando a minha espiritualidade, tudo isso está fazendo com que eu cresça, com que eu avance, eu vou estar centrada em mim. Esse é o ponto principal. Então, se a pessoa estiver disposta, se ela quiser caminhar, se ela quiser avançar, eu indico o yoga como um caminho que é milenar e comprovado de que nos traz liberdade, nos traz felicidade, nos traz plenitude, nos traz consciência. Mas se eu ainda não estou pronta, o yoga me ajuda? Também te ajuda, porque mesmo que você não esteja pronta, mesmo que você ainda esteja com foco no outro, que você ainda esteja vibrando aquele desejo de vingança, aquela raiva, aquele vitimismo, que é normal, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por esse estágio, mas ele precisa ser apenas um estágio. Querer permanecer ali ou querer sair é uma escolha que todo mundo tem o direito de fazer. Mesmo assim, o yoga vai me ajudar, porque ele vai abrir meus olhos para outras possibilidades. Ele vai me mostrar o caminho. E aí, claro, cada passo vai depender de mim. A cada movimento dentro do yoga, eu me conheço mais. Então, eu também aprendo a me amar mais, a me valorizar. Eu aprendo a pensar o que eu quero mesmo da minha vida. Será que isso tudo que agora eu estou sofrendo e tal, o que é isso em toda a extensão do meu ser? Isso realmente é tudo? É meu chão? É minha vida? É meu oxigênio? Não. Meu oxigênio está bem aqui, eu estou respirando. Meu chão está aqui, sob meus pés, eu estou aqui em pé. O mundo está aqui, a gravidade está aqui, meu corpo está aqui. Esse ganho de consciência, tanto corporal quanto extrafísica, das energias sutis, ele vai me colocando novamente no eixo, mesmo que eu ainda não consiga enxergar o caminho, mesmo que eu ainda não consiga nem dizer com muita segurança, eu quero me libertar, eu quero avançar, eu quero olhar para mim, mesmo que eu ainda tenha amarras me prendendo lá naquela situação, ele me ajuda. Quanto mais eu me liberto, quanto mais eu desejo caminhar, eu vou mais rápido nesse caminho, eu vou mais livre, ele flui melhor, eu tenho menos recaídas, a minha vida vai se transformando numa progressão geométrica, porque as coisas vão se desdobrando, eu vou enxergando cada vez mais, a minha capacidade vai aumentando de me conhecer, de conhecer a vida, de me amar. É muito importante isso. Então, eu acho que o yoga é um caminho completo e maravilhoso. Ele está aí disponível para todos. O conhecimento está dado. A gente precisa ter cuidado com essas armadilhas que a gente vê hoje em dia. A Tayane falou uma coisa muito importante, que é muita gente fica reticente quando vê uma postura e fala, eu não consigo fazer isso, meu corpo não tem essa mobilidade, essa flexibilidade, eu estou acima do peso, eu não tenho mais idade para começar. Isso não existe no yoga verdadeiro. Isso pode existir num yoga de vitrine, no yoga competitivo. No yoga a gente não compete com ninguém. A gente não olha para a coleguinha que está no tapete do lado e pensa, ela está botando o pé lá, eu tenho que botar também. Ela está colocando a mão no pé e eu não. A gente olha para nós e pensa, ontem, o que eu estava fazendo? E hoje, que passos eu dei? Quanto eu estou avançando? Não só no aspecto físico, mas no aspecto da minha vida. Então, isso muda completamente a nossa perspectiva e, por conta disso, é claro que a gente se liberta de padrões, é claro que a gente se liberta de dores, de traumas, e a vida como um todo vai avançando. Então, a meu ver, é um caminho maravilhoso e completo, e possível para todos, independente do corpo, independente da idade, da classe social, do gênero,
independente de qualquer coisa. Se você é ser humano e você tem um corpo físico, independente de ser completo ou incompleto, se você é portador de alguma deficiência no momento, cognitiva ou física, yoga é para você. E você vai fazer dentro daquilo que o seu corpo permite, atende e intenciona. E geralmente ele te surpreende, ele pode muito mais do que a sua mente tenta bloquear e dizer, você não vai fazer, você não consegue fazer, você consegue. Mas lembrando sempre que não há uma competição externa. A competição é com você mesmo, né? Do que eu sou capaz, o que eu realmente quero. Eu consigo, eu posso? Eu posso. Se eu quero, eu posso. Então, é um trabalho, é um caminho. Então, o convite é para a gente caminhar. Super legal, Cris. E te ouvindo e pensando muito na minha experiência de vida, de superação, de dor, principalmente, eu consigo perceber e enxergar que com a prática nós começamos a nos apegar, né, falar por mim, a entender e comecei a me apegar com minha força interna, a confiar mais na força interna que eu tenho, né, que eu tinha naquele momento, e deixar e soltar um pouco mais o que eu espero e me apego com o que está externo. Eu começo a deixar de pensar que o outro, aquela pessoa, é quem consegue curar minha dor. Eu cada vez mais me desapego disso e me apego à convicção e o sentimento de que a minha força interna, eu dependo dela para superar. E eu vou me apegando cada vez mais e vou me fortalecendo cada vez mais nessa ideia. E como tu comentou, Cris, o caminho e o processo da cura e da superação, ele é mais rapidamente alcançado, né? Porque a gente entende de onde vem a nossa força, e entende e conhece de onde a gente tem que buscar essa força, né? Então, o yoga, ele leva esse caminho, né? Do autoconhecimento e da gente enxergar nossa força, nossas potencialidades. E mais que isso, né? Ele nos conecta a uma força muito maior, né? Ele nos conecta a algo muito maior, que é a espiritualidade, que é o que nutre e ali nos alimenta de energia todos os dias, né? Cada dia da nossa vida. Muito legal, super legal. Cris, e pensando na mulher que não fez yoga ainda, não conhece como que funciona, naquela que está começando na prática, mas também não tem aí muita familiaridade, ou não aprofundou muito, e essa mulher está passando por esse processo doloroso, essa dor, essa situação de sentimento de desamparo, né? Tem alguma prática curta, uma sequência, ou uma prática de respiração, ou alguma coisa muito, muito simples assim, mas eficaz, para esse primeiro momento, um ritual simples que pode, nesse momento, ser um amparo para essa mulher, ser um abraço, ser um acolhimento que ela possa praticar e sentir naquele momento algum grau de amparo, né, de alívio, que ela possa fazer em casa, não sei, alguma coisa muito, muito simples, básica, mas que é eficaz nesse momento, uma prática do yoga, que você pode recomendar para esse momento de dor, para esse momento até mesmo de desespero? Vamos lá. É um pouco difícil, porque cada corpo é um corpo, cada ser é um ser, cada processo é um processo, cada dor é uma dor, né? E você falou aí das dores, quando a gente entende que a dor, que a nossa dor, ela é nossa, ela não tem nada a ver com o outro não tem nada a ver com ela, a gente é que faz essa associação, e aí da mesma maneira, essa cura nunca vai ser externa, ela precisa ser interna. É difícil estipular uma prática que seja comum para todos, mas eu acho que para não correr nenhum risco, né, de trazer uma prática que possa, às vezes, causar um outro efeito, dependendo do que a pessoa está sentindo no momento, eu acho que esse estado de presença, através da respiração, é uma maneira de ancorar, é uma maneira de encontrar um equilíbrio interno.
Então, existe, por exemplo, uma postura, um asana, que é considerado extremamente simples, que é um asana de pé, onde você se coloca em Tadasana, que é uma postura da montanha, uma postura de estabilidade, onde você simplesmente vai fazendo um alinhamento do seu corpo, mantém os dois pés unidos, bem plantados no chão, vai subindo a sua consciência, percebendo os seus pés no chão, percebendo as suas pernas, ativando a musculatura da perna, ativando a musculatura do abdômen, dos quadris, alinhando sua coluna, abrindo o peito, faz um giro de ombros lá para trás e abre o peito, estende bem os braços ao longo do corpo, encontra um ponto lá na frente e olha para esse ponto e permanece ali olhando para esse ponto para manter seu equilíbrio, sentindo o chão sob seus pés, sentindo a estrutura do seu corpo, percebendo que o seu corpo ele tem um movimento natural, que ele vai oscilar, às vezes um pouco para frente, às vezes para o lado, que você nunca está totalmente parado quando você está de pé, percebendo esse equilíbrio, ali você vai encontrando seu eixo, seu equilíbrio interno. Às vezes a gente está tão desequilibrado emocionalmente que é difícil permanecer até de pé. O corpo oscila demais. Algo vai gritar, algo vai se manifestar. E aí você respeita também, volta, se recolhe, senta um pouquinho e faz uma prática de respiração muito simples, que é trabalhando sempre com as narinas, inspirando o máximo que você puder, inspirando profundamente, enchendo bem os seus pulmões, soltando o ar também pelas narinas. Essa a gente pode fazer de olhos fechados para se interiorizar e percebendo a sua respiração. A mente vai tentar voar, pensar em outras coisas, e você volta para a respiração. E vai percebendo, tentando sentir o ar entrando, tentando sentir esse movimento, pode colocar a mão no abdômen, direcionando sua respiração lá para o abdômen, sem respirar pelo peito, pelas costas, mas mobilizando o abdômen, deixando encher de ar, deixando ele murchar quando você solta o ar com tranquilidade. E se você se sentir confortável, finalizando esse momento em que você se acalmou e respirou, trazendo as mãos em prece, tocando suavemente aqui no peito, aqui na região do externo, chakra cardíaco, você vai ativar também seu timo. Permanece um pouco nessa posição, que é uma posição de prece, de gratidão, é um prana mudra, é um mudra, né, um gesto de gratidão, de prece, de devoção. Permanece um pouco ali sentada, sentado, respira, sente o contato da sua mão com o seu peito, com o externo, vai encontrando ali também seu equilíbrio. São práticas estáticas muito simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Se a pessoa não consegue, não há, por exemplo, mobilidade dos membros inferiores, né? Se é uma pessoa que é cadeirante ou que está, por exemplo, numa situação de cama, ela, tudo bem, ela vai adaptar para a realidade dela, mas a prática respiratória, ela consegue fazer, essa busca pela consciência corporal, ela consegue fazer, e na medida em que ela tem aí mobilidade, se ela tem mobilidade das mãos, ela consegue fazer esse gesto, se ela consegue ficar de pé, ela também consegue fazer a postura de pé, e aí dentro do possível de cada um, eu diria que a prática respiratória, só essa consciência respiratória, ela já é a mais democrática de todas e ela já traz um equilíbrio interno. À medida em que você respira, você conecta seu corpo físico com seu corpo sutil, emocional e mental. Às vezes é até irritante quando você está numa situação assim de raiva, de estresse, e a pessoa fala, calma, respira. Pode ser incômodo, né? Te dá até mais raiva ainda. Mas é verdadeiro. Porque quando a gente está com muita raiva, a nossa respiração se atropela, ela se torna ofegante. A gente respira pelas costas, pelo peito, pela boca, totalmente descoordenada, e isso se reflete também no nosso emocional. Quando a gente traz a respiração com consciência, estou sentindo essa entrada de ar, estou sentindo essa saída de ar, e aí a gente vai ampliando essa consciência para o nosso corpo. Leva a sua atenção para cada parte do seu corpo, procure identificar como está se sentindo. São práticas muito sutis, muito simples,
mas que são muito poderosas quando feitas com entrega, com verdade, com a sua própria verdade. Se você está fazendo e não está acreditando, não está muito preocupado, não está concentrado, faz depois, faz em outro momento. Mas quando você estiver realmente disposta a se conhecer, a se conectar, a se autocentrar, experimenta essas práticas simples, se você nunca fez yoga, que não vão te causar nenhuma lesão, nenhum problema, e depois volta aqui e conta pra gente se isso te ajudou em alguma coisa, né? Eu acredito que sim. Muito bom, Cris. Deu até vontade de parar aqui e fazer e Dá uma seguindo respirada, né? e seguindo as orientações aí da respiração. Nossa, é muito. Traz realmente um conforto assim para a nossa vida, um alívio, né? No momento de muita crise, muito sofrimento. Cris, a gente está indo para a parte de encerramento. Deixa um espaço aberto aqui para você trazer uma mensagem. O que você falaria? Qual mensagem que você deixa para uma mulher nesse momento que está passando por essa situação de ruptura, de sofrimento por conta de divórcio, ou traição, ou encerramento do ciclo, que está nesse momento de muita dor, né? Que está sentindo dor física, emocional, dor até mesmo espiritual, né? Porque a dor ela atravessa vários níveis da nossa vida, né? Que mensagem você deixa hoje para essa mulher que está nesse estado de tanta dor nesse momento? Bom, com muita humildade, eu diria: olhe para si, olhe para você mesma, se enxergue, volte a se enxergar como um ser completo, integral, que nunca dependeu nem nunca vai depender de nenhum outro ser. Nós, por alguma razão, nós nascemos solitários, mesmo os gêmeos, cada um tem sua individualidade, cada um tem seu corpo e cada um vai ter sua vida. E quando nós fizermos a passagem também desse plano para um outro plano, nós também vamos só. Nós não vamos levar ninguém com a gente, né? Não junto. Mesmo se as pessoas morrerem na mesma hora, a gente não sabe quais são os caminhos, a gente não conhece os mistérios. Então, a certeza que nós temos é que nessa vida nós somos sós. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Não é que nós sejamos solitários. Nós temos relações, as coisas acontecem, mas elas são sempre passageiras. Por mais que elas durem anos, em algum momento elas vão passar. E tudo isso que a gente sente no momento de dor profunda também vai passar. Então, eu diria que pode não ser fácil, mas é necessário olhar para dentro, se conhecer, se reconhecer, se identificar, olhar para aquele passado recente e lembrar de quem você era antes de tudo isso, de quem você era na sua infância, de quais eram os seus sonhos, quais eram os seus desejos, quais eram as suas visões de mundo, de futuro, e buscar se realinhar dentro daquilo que é importante para você, tirando um pouco seu foco do externo, tirando o foco de quem quer que seja e trazendo para dentro. Seja através das práticas, a gente conversou hoje sobre yoga, yoga é um caminho muito maravilhoso, muito completo, mas existem outros que aí podem te agradar mais e você também pode buscar. E se você não buscar isso em nenhum caminho pré-estabelecido, que você busque isso a partir das suas próprias maneiras, dos seus próprios rituais, das suas próprias metodologias, sejam lá quais forem. Se você não tiver, você pode criar. A vida é tão maravilhosa que a gente tem essa liberdade, né? A gente está aqui para experimentar e a gente está aqui para aprender, mas também para aprender a ser feliz dentro de tudo que acontece na nossa vida, mesmo que não sejam experiências tão boas às vezes. Então, com toda a humildade, com todo o respeito ao que cada um esteja passando e esteja sentindo, toda dor, todo sentimento, ele é válido e verdadeiro para aquela pessoa que sente, mas acho que o convite é esse, de olhar para dentro, de se amar, de se reconhecer, de se acolher, de criar um compromisso com você mesma, de seguir em frente.
a partir daquilo que você deseja, daquilo que você acredita. Eu acho que esse é o primeiro passo e o passo fundamental. Muito bom, Cris. Essa mulher é incrível. E eu tomo isso muito para minha vida também. E, ô, Cris, muito obrigada por essa partilha, esse conhecimento incrível, né, que vem para a gente, inclusive para mim, nesse momento, como, além de um conteúdo, né, muito mais, tudo isso que a Cris compartilhou hoje aqui com a gente, vai muito além do conteúdo, né, é presença, é acolhimento, né, e para você hoje que nos ouve, talvez seja um dia muito bom para estender aí o tapetinho, né? Mesmo que seja só para sentar, né? Ou fechar os olhos, respirar fundo e lembrar o tempo todo, né? Que mesmo quando tudo parece ter desmoronado, ter se quebrado, ter se destruído, o que te sustenta não é o que está fora, é o que está dentro. O que nos sustenta está aqui com a gente o tempo todo. A gente não precisa buscar muita coisa fora. Está tudo aqui, né? E a gente aqui do Movimento Ilumina, a gente está aqui para te lembrar disso. Sempre que você esquecer, a gente vai estar aqui para te lembrar disso, né, Cris? E só para acrescentar e lembrar, a Cris, ela é instrutora de yoga, como a gente falou, né? No início desse episódio, no início dessa gravação. E a Cris, ela tem turmas online. Ô, Cris, desculpa tá expondo aqui, mas eu tomo a liberdade de falar que a Cris, ela direciona, ela faz a gerência, né, de turmas online de yoga. E como ela falou, que o presencial, ele, indiscutivelmente, ele tem muitos benefícios e a presença ali, estar fisicamente, é super legal. Mas no online, para quem não tem essa possibilidade de estar no presencial, ele atende perfeitamente também, principalmente em situações em que a gente está buscando esse autoconhecimento e sentir essa presença, né? Então, a gente pode, Cris, colocar o teu contato aqui na descrição, e quem tiver curiosidade ou interesse de conhecer o que é o yoga, ou quem já pratica e parou de praticar, retomar a prática. Não sei como é que estão tuas turmas, Cris, mas tomei a liberdade de falar aqui sobre esse trabalho tão incrível que tu desenvolve aí nesses anos todos, né, de experiência, de vida. Sim. Tudo bem, não, pode colocar, a gente coloca na descrição aqui do episódio, do vídeo, eu deixo aqui o contato, sim, até para quem quiser conversar, conhecer, a gente pensa numa possibilidade, se não couber numa turma, a gente tenta encaixar na outra, se quiser só aprender um pouco mais, entender um pouco mais, trocar uma ideia, também fico à disposição, porque aqui a gente levantou muitas bolas hoje, eu me sinto assim, né? Porque quando é um assunto que eu gosto, eu saio falando um monte de coisa, e aí talvez tenha algum ponto aí que alguém ficou com vontade de pensar um pouco melhor, de desenvolver mais, e eu fico também muito feliz de poder receber de poder fazer essas trocas, né? E a prática está aí, né? Eu sou só um canal e sou muito grata, muito feliz por ser esse canal. A gente deixa, então, o contato aí na descrição. Quem quiser saber mais, como funciona, o horário das aulas, como é que é a dinâmica, eu vou ter prazer em receber vocês, tá bom? E quem já pratica também, vai ser super legal a gente ler os comentários, né? Você falar da sua experiência com a prática do yoga e até também trazer a sua experiência para outras ouvintes lerem, né? E irem compartilhando das experiências, vai ser super legal. Comenta aqui com a gente. Quem ainda não conhece o nosso site, nossas redes sociais, o nosso livro, no nosso Instagram tem todas as informações e a gente vai ficar muito feliz de encontrar vocês por lá. Isso aí. A gente pensa muito, né, sobre... Hoje mesmo acordei pensando de novo sobre o Movimento Ilumina, ele está sempre na minha mente, na mente da Thay, a gente fala muito sobre isso, sente muito, é um projeto que a gente criou com muito amor e muita
integralidade nossa, assim, né? Ele é a gente, eu acho. E esse nome tem muito a ver também com a conversa que a gente teve hoje. Hoje resolveu fazer esse bate-bola aqui, essa troca sobre yoga, que é um caminho muito importante para mim e um caminho muito importante também dentro do que a gente traz aqui no Movimento Ilumina. Mas esse nome Ilumina, cada dia ele faz mais sentido para mim com essa ideia de iluminar esse caminho, iluminar o próprio caminho, né? Cada uma iluminando o seu próprio caminho, e aí a gente vai amplificando essa luz aí pelo mundo, porque isso é o mais importante. Quando a gente está perdido, quando a gente está adormecida ou entorpecida, ou com tanta dor que a gente não consegue nem dar um passo na direção certa, nem saber sequer qual é a direção certa, isso causa um desequilíbrio muito grande, não só em nós, mas também ao nosso redor. Então, eu acho que é primordial que a gente se escute, que a gente faça essa opção por esse pequeno egoísmo, pense em cada uma de nós, né, pense em si e possa ser a luz do seu próprio mundo, possa se iluminar. A gente tem esse poder. E a gente tem conhecimento para isso disponível, né? Hoje a gente trouxe aí alguns insights que, claro, precisam ser aprofundados, mas não falta literatura, não falta vídeo, não falta vontade nossa de compartilhar. Então, que a gente possa fazer valer esse nome e que a gente possa cada vez mais trazer essa pequena luz, iluminar os caminhos, né, os nossos próprios caminhos. E com isso a gente vai também contagiando de forma positiva quem está caminhando do nosso lado, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Thay, obrigada, foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto, trazer mais o assunto do yoga. Agradeço a quem ficou com a gente aqui até o final, quem ouviu, espero que tenha feito sentido para vocês. E deixa aqui o seu comentário, manda uma mensagem para a gente, encontra aí sua forma mais interessante de conversa, de comunicar, de interagir, porque a gente gosta muito de desenvolver aqui os tópicos, né, os pontos. Então, a gente vai ficar muito feliz de poder trocar com vocês. Isso aí. Tchau, pessoal. A gente espera vocês no próximo episódio, em todos os próximos. Tem muitos episódios legais já aqui no nosso canal. E se você gostou desse conteúdo, ouçam aí, assistam os outros que temos aqui. E é isso, né, Cris? É isso. Na descrição vão estar as informações que a gente falou para vocês do contato da Cris, do nosso site, e a gente espera vocês nos próximos vídeos. Até Maravilha. mais. Beijo, Thay. Beijo, Tchau, Cris. Até a próxima. tchau.